que Deus tem para nós. Domingo passado eu falei sobre a vida de céus na terra, que é a vida de desfrute, é a vida que Deus tem para nós. Essa é a vida que o Senhor tem para todos os filhos. Uma vida abundante, uma vida de paz, de alegria, uma vida pautada na justiça dEle. Por causa da justiça dEle, então nós podemos ter paz, nós podemos ter alegria, nós podemos viver uma vida cristã feliz e leve. A vida cristã não é pesada, e ela só é pesada quando as pessoas vivem essa vida no padrão e nos moldes da lei. Então, o que você aprendeu nos últimos 2 cultos? Ali, com base na peregrinação do povo, no deserto, desde Moisés até Josué. Você entendeu que Moisés, ele está ali conduzindo o povo, mas por meio da lei, e esse povo pode chegar só até a porta, mas não pode entrar na herança. Vai só até a porta. Moisés conduziu até a porta, mas é Josué que nos introduz na posse da herança. E aí você entendeu que Moisés, ele aponta para quem? Para a lei. Moisés representa a lei, mas Josué representa Cristo, aponta para Cristo. Então há uma transição. Moisés morre, Josué é levantado no lugar dele, significando a lei agora finalizou, e então agora uma nova aliança se inicia, que é a nova eterna aliança, que vai se manifestar só em Cristo. Aqui é uma alegoria, ok? Porque ali ainda continuou a velha aliança, tá bom? Essa transição se dá de fato após a morte de Jesus, ok? E depois ainda de 40 anos que de fato a nova aliança começa, tá claro? Mas você precisa entender que tudo que está no Velho Testamento está ali para nos ensinar e nos mostrar as verdades que estão lá de maneira clara no Novo Testamento. São sementes, ok? Por isso nós não podemos abordar o Velho Testamento simplesmente como um texto histórico, mas profético, ok? Tudo ali tem um significado. Eu sei que tem gente que fica incomodado com alegoria, mas eu fico em paz porque o apóstolo Paulo era alguém que usava de muita alegoria e o Senhor Jesus também usava de muita alegoria. Então, quero aqui dizer para você que Deus ele quer te levar da promessa à posse da herança. Esse é o tema da nossa mensagem. Você entendeu que aquilo que era promessa agora em Cristo se tornou herança, ok? Então você não tem que buscar pelas promessas, você não tem que pedir pelas promessas, não. As promessas foram feitas e em Cristo essas promessas se cumpriram. Então, o que eu preciso fazer para acessar essas promessas? Estar em Cristo, crer na justiça dEle, na justificação pela fé. Saber que eu não sou abençoado pelo que eu faço, lei, mas sou abençoado pelo que Ele fez, graça. Ele fez, não sou eu, Ele é quem fez. Eu não mereço, Ele merece, mas eu entrei no descanso que Ele me garantiu, Ele é o descanso e agora eu posso receber. Os irmãos estão me acompanhando até aqui? Então vamos lá, Apocalipse, capítulo 15, a partir do verso 3 e 4, olha lá, diz assim: entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Aleluia. Glória a Deus. Preste atenção aqui nesse texto de Apocalipse. Não surpreende você saber que Moisés, o homem da lei, o símbolo da antiga aliança, é quem está entoando um cântico entre os remidos do Cordeiro? Que coisa interessante, intrigante, curiosa. Como pode aquele que subiu ao Sinai, que desceu com tábuas de pedra gravadas pelo dedo de Deus, ser achado no Apocalipse, cantando um cântico que exalta o Cordeiro? O mesmo que consumou
uma nova e eterna aliança. Olha que coisa extraordinária. E aí nós podemos dizer, pastor, o que Moisés está fazendo no meio dos redimidos? Como pode aquele que foi o porta-voz da condenação agora se juntar ao coral da salvação? Como pode aquele que viu a terra de longe agora cantar como quem já a possui? Vou dizer para você, isso não é um escândalo da graça? Isso é escandaloso. Não choca você que o legislador esteja cantando sobre libertação, que ele nunca viveu plenamente na carne? Ele está cantando isso. O mediador da letra que mata, agora canta no Espírito que vivifica. Olha que coisa poderosa. Moisés, o homem do monte, do deserto, da vara e do juízo, agora se junta ao Cordeiro na celebração da vitória. Que coisa extraordinária. Sabe, preste atenção. Isso nos mostra que a lei teve seu tempo, mas a graça tem a eternidade. A lei nos levou até a porta, mas o Cordeiro abriu essa porta com sangue e nos fez entrar pela fé. O sangue dele é que nos introduziu, foi o sacrifício de Jesus, não foi o que fizemos. Não é o que você faz, querido. Não é a sua piedade, a sua bondade. Não é nada disso. Naquele tempo, Israel, no deserto, o que ele viu? Ele viu a provisão caindo do céu, mas ele não viu a plenitude da herança. Ele desfrutou, teve milagre na lei. Teve coisas, teve fogo, teve coisas extraordinárias. Então entenda, Moisés conduziu o povo até o limiar da promessa. Mas quem colocou os pés dentro da terra foi Josué. Curiosamente, o nome Josué, no original, é Yeshua. O mesmo nome que aponta diretamente para Jesus. Ele tipifica Cristo, ele tipifica essa transição. E eu estou insistindo nisso para você compreender, sabe, com clareza. Você vê essa transição e o Senhor mostrando essa transição lá, no Velho Testamento. Para não ter dúvida. E aqui está a pergunta que arde como fogo nos ossos. Se Moisés pôde cantar nos céus o cântico da nova aliança, o que está impedindo você de viver hoje aquilo que já foi prometido ontem? Eu te pergunto, o que está te impedindo desfrutar das promessas? O que prende você fora da herança? O que deixa você à beira da promessa, mas fora da posse? Na mensagem passada, nós aprendemos que o que era promessa na antiga aliança tornou-se a nossa herança na nova aliança, como eu já falei. Agora não é algo que eu preciso esperar acontecer, já aconteceu. Eu só preciso me apropriar. O que os antigos esperavam, a vinda do Messias, nós não esperamos, ele já veio, nós só cremos que ele já veio e desfrutamos da salvação dele. Hoje Deus pergunta a cada um de nós: o que falta para você deixar apenas de ouvir o cântico e começar a cantar com os redimidos? O que falta? O que está faltando? Por isso eu quero que você, nessa noite comigo, possa refletir sobre atitudes que nós precisamos tomar, baseados aqui nessa jornada do povo de Israel, que sai do Egito e entra em Canaã, mas não apenas como quem caminha, mas como quem conquista. Em primeiro lugar, é necessário que nós abandonemos de uma vez por todas a antiga aliança. Nós temos que abandonar a antiga aliança. Nós temos que deixar
de ser esses justiceiros, cheios de justiça própria, legalistas, pessoas que gostam de apontar o dedo na cara dos outros e condená-los. É necessário que você abandone, de uma vez por todas, essa antiga aliança. Quando nós olhamos aqui para a palavra, nós lemos a história bíblica, nós percebemos que o mesmo aconteceu com o povo de Deus no passado, e ainda acontece hoje com muitos cristãos. E pasme, acontece com a maioria dos cristãos. A esmagadora maioria dos crentes no mundo são legalistas, cheios de justiça própria, continuam se relacionando com Deus com base na velha aliança. Estamos na nova aliança, mas muitos ainda vivem apegados à antiga aliança. É como Pedro lá no Monte da Transfiguração, ficou ali deslumbrado com Moisés e Elias, quando ele estava diante do Salvador, o Filho de Deus. Mas ele ficou impressionado com Moisés e Elias. Assim estão os crentes. Muitos crentes estão dessa forma. Isso tem impedido eles de entrar na posse da herança. Por isso nós precisamos aprender com o que já aconteceu. Olha o que o apóstolo Paulo diz: tudo, irmãos, tudo que foi escrito sobre o povo de Deus no passado, serve como advertência, para que nós não venhamos cair nos mesmos erros. 1 Coríntios 10:11 diz assim: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então tudo que aconteceu com os nossos antepassados, com esses que vieram antes de nós, os heróis da fé, esses homens e mulheres de Deus, tudo que está registrado na palavra de Deus, que já aconteceu, vem para nos advertir, para que nós não venhamos cair nos mesmos erros. Agora eu quero convidar você aqui a trabalhar com a imaginação. Imagine, pode voltar para aquele desenho agora, é o único slide que eu vou passar hoje. Desenho de 2 círculos, pode voltar lá para nós, por gentileza, colocar aquele desenho. O primeiro círculo representa a velha aliança, e o segundo, a nova. Só que o segundo, ele vai ter uma pequena sobreposição, e os dois vão se cruzar, e vai ter essa sobreposição no segundo, que é a nova aliança. Mas por que essa sobreposição? Porque ali nós temos uma transição do final de uma era para o início de uma nova era. Está saindo da velha aliança para a nova aliança. Então veja, você está vendo ali, nós temos ali a antiga aliança, mas quando a transição se deu, existe aquela sobreposição ali, 40 anos ainda depois que Jesus veio, que supõe-se que a nova aliança inicia quando Cristo veio, mas de fato a nova aliança começa 40 anos depois. E a Bíblia é muito clara em nos mostrar isso. Tudo isso é importante você saber. Qual que é o período que nós temos de sobreposição? Quantos anos? 40. É o mesmo intervalo sobre o qual Jesus se referiu lá em Mateus capítulo 24, verso 34, quando ele disse assim: em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Preste atenção, Jesus estava falando sobre qual seria o sinal da sua vinda no fim do mundo. Mas o que a história nos mostra? Que coincidentemente, 40 anos após essa profecia de Jesus, todo o sistema religioso foi desmantelado. Você deve saber quando isso aconteceu, se você estudou história e viu sobre essa questão, que nós chamamos de diáspora.
quando os judeus foram dispersos pelo mundo, aconteceu no ano 70 depois de Cristo. O general romano Tito veio, o que ele fez? Botou fogo em Jerusalém, queimou o templo, e os judeus então foram dispersos, estavam sendo perseguidos, mortos. Então se deu 40 anos, Jesus profetizou com 30. Quase ali, sabe, vamos dizer ali no início, né, vamos dizer, 3 anos que ele trabalhou ensinando os discípulos. 3 anos de ministério. Ele profetiza, 40 anos depois acontece isso. Por isso, embora a nova aliança tenha começado após a morte e ressurreição de Jesus, houve esse tempo de sobreposição. 40 anos. Ou seja, o final do primeiro ciclo e o início do novo ciclo, conforme nós falamos aqui acima. As duas alianças conviveram. Aí você e eu voltamos para o Velho Testamento. E sabe o que é curioso? Quando Jesus deu essa profecia, por volta ali, provavelmente de 30 depois de Cristo, que teve ali o seu cumprimento, é o mesmo período que os filhos de Israel estiveram no deserto. Olha que coisa extraordinária, ilustrando ali a saída da antiga aliança, sob a liderança de Moisés, e a entrada da nova liderança, sob a liderança de Josué. O mesmo tempo, 40 anos. Quanto tempo o povo ficou no deserto? 40 anos, para entrar onde? Na terra prometida. Então ali já estava retratando esse tempo, onde o povo sai do Egito, e ele peregrina por 40 anos no deserto, para só depois entrar. Então significa que durante esse tempo, a lei estava de fato em vigor, mas assim que passaram-se esse tempo, esses 40 anos, começou uma nova aliança, em Josué, que tipifica Jesus. Só que o que você precisa entender? Essa nova aliança, Deus queria iniciá-la em Josué, só que o povo não quis, o povo não recebeu, o povo continuou andando segundo o padrão da velha aliança. E por isso todas as tragédias que você vai vendo e todos aqueles acontecimentos terríveis acontecendo no Velho Testamento. Josué 1:2, olha lá, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Olha o que está sendo anunciado aqui, Deus está anunciando. Moisés, meu servo, está morto. Nesta nova era da aliança, nós não estamos mais sob Moisés. Agora não é mais Moisés. Agora, quem lidera é Josué. Moisés nos deu a lei, mas a graça e a verdade vieram por meio de Cristo, que aqui está sendo tipificado por Josué. Como você já ouviu, como eu já falei, o nome hebraico de Jesus, Yeshua, é o mesmo nome que Josué carrega no original. Jesus. Então, repito, Moisés trouxe o povo com uma vara. Josué, ou Yeshua, vai levá-los com um acento de misericórdia. E hoje, preste atenção, a terra prometida, meu irmão, para a qual nós estamos entrando, não é mais apenas um pedaço de terra. Por quê, pastor? De acordo com Hebreus capítulo 3, é o descanso na obra concluída de Jesus Cristo. A terra prometida pode ser desfrutada já hoje. Existe, pastor, esse tempo? Existe. Canaã. Tem o milênio. Nós vamos ter mais. Quem vai reinar com Cristo no milênio? Aqueles que já reinam em vida.
Quem não reinar em vida hoje, por causa da nova aliança, não vai ser introduzido no milênio para reinar com Cristo, mas será disciplinado. Aí você fala, meu Deus, é muito confuso essas coisas. Não é, porque você não faz o cursão. Porque lá eu vou gastar tempo explicando para você isso em Apocalipse, no Evangelho de Mateus, mostrando a diferença de salvação eterna e reino, milênio e salvação, salvação e recompensa. Só que você despreza, muitos desprezam, que é cursão, curso de maturidade no Espírito. Pois é, aí eu falo essas coisas aqui, eu sei que alguns ficam voando, grilinho, não dá para eu explicar para você tudo aqui em poucos segundos. Fala muita coisa, não dá, aí eu vou perder o meu foco. Por isso nós temos a escola, para você entender essas diferenças. Salvação, vida eterna e milênio são coisas diferentes. Salvação é pela graça, mediante a fé. Milênio é de acordo com as minhas e as suas obras, que são realizadas, confiadas no poder do Senhor. Muitos serão salvos, mas poucos reinarão. Por quê? Porque poucos estão dispostos a seguir a vontade de Cristo. Poucos cristãos, de fato, querem viver o que Jesus nos convida a viver diariamente. Quantos estão me acompanhando? Diga amém. Então, qual é a nossa terra prometida? Aonde está a nossa terra prometida? Está em Cristo. E há muitas promessas em Cristo que o Senhor espera que nós tomemos posse. Já estão ali, liberadas, agora eu só preciso tomar posse. Então veja, os filhos de Israel saíram do Egito. Moisés, ele escreveu o livro de Êxodo, relatando o quê? A saída, até o significado de Êxodo é o quê? A saída. A saída ali do Egito. A aliança do Sinai e a entrega da lei. Tudo isso vai ser mostrado nesse livro. Depois, o próximo livro que Moisés escreve é o livro de Levítico, com as leis sacerdotais e rituais para santidade e adoração. E veja, tudo que Moisés recebeu no Monte Sinai era falado ao povo, mas inculcado diretamente nas crianças de Israel. E aí era dito, aqui está o que vamos fazer, aqui está o que é exigido de você, aqui está como você se purifica e tudo mais que a lei exigia. Era assim, Levítico. Era um relacionamento com Deus com base naquilo que você fazia. Era complicado, ninguém conseguia atender às exigências da lei, ninguém. Não houve um homem sequer, nem mesmo Moisés, o legislador, por meio de quem veio e a lei foi dada. Mas o livro seguinte é o livro de Números, e ali acontece uma rebelião contra Deus. Moisés envia 12 espias à terra prometida. 10 deles voltam com um relatório maligno, dizendo o quê? Não podemos fazer isso. Há gigantes na terra, nós não podemos herdar a terra que Deus nos disse. Nós somos como gafanhotos aos nossos próprios olhos. Preste atenção, por causa desse relatório, Deus falou, não vou permitir que entrem na terra prometida, por causa da sua incredulidade. Então, são 40 anos nessa jornada pelo deserto, saindo do Egito em direção à terra prometida. E por causa dessa incredulidade deles, houve uma geração inteira, irmãos, uma geração inteira que nasceu nesse deserto e nunca conheceu o cativeiro egípcio, mas que viveu sob o jugo da lei no deserto. E aí o que nós vamos ver? Quando a lei e as regras são ensinadas, o resultado é sempre descrença. Pode observar, é que as pessoas, infelizmente, os legalistas não são honestos. O legalista não é honesto, o legalista, ele se julga melhor, quando na verdade, ele não cumpre praticamente nada daquilo que ele fala, daquilo que ele prega. Porque a base da lei é o que eu faço, e o que eu faço não tem condições de corresponder o que a lei de fato quer que eu faça.
Não dá. Então o legalista, o que fica pregando a lei, ele está falando algo, mas ele não vive. Acabei de falar, o irmão falou, pastor, quando eu falava, eu comecei a ficar incomodado porque eu falava algo e não vivia. Agora eu falo e vivo. E ele percebeu o quê? Parece que eu ganhei uma autoridade. Você não parece, você tem autoridade quando você vive o que você fala. É você ter conhecimento de causa e não só conhecimento, você ter propriedade porque você faz aquilo, você vive aquilo. Você é respeitado por isso. Mas você não vive porque você é bom, você vive porque o Espírito de Deus habita em você. Amém, irmãos? Então veja, depois aqui de Números, que há essas exigências e essa descrença, porque não tem como você ter ali esperança e ter uma boa perspectiva com base nessas exigências. Depois de Números vem o livro de Deuteronômio, que é a reafirmação da lei antes da terra prometida. Deuteronômio, que do grego é segunda lei. É um discurso de Moisés ao povo antes deles entrarem em Canaã. Olha que coisa fascinante. Ele reafirma, ele explica a lei dada anteriormente, mas com uma ênfase na obediência do coração e na relação entre Israel e Deus. Olha que coisa. Estava querendo ali haver uma mudança, um modelo diferente de relacionamento com Deus. Enquanto o Levítico enfatiza a lei externa, escrita em pedra, Deuteronômio fala muito do quê? Da lei da nova aliança, ou da lei do Espírito que está escrita em nossos corações, Deuteronômio 30, que nós já vimos no culto passado, quando o Senhor falou, não é demasiado difícil vocês cumprirem essa lei, que na verdade não é nós que vamos cumprir. Nós descobrimos isso em Romanos, que quem cumpriu foi Cristo. Ele cumpriu a lei, por isso a lei foi substituída por Cristo. Paulo substitui a palavra lei por Cristo lá no texto de Romanos, mas mencionando o mesmo texto de Deuteronômio 30. Então estava querendo iniciar algo, mas o que o povo fez? O povo não aceitou, o povo não queria viver daquela maneira. Ao invés de se abrirem para esse novo tempo, eles carregaram consigo as pedras da lei e continuaram ali, presos aos moldes da antiga aliança, mesmo estando sob a liderança de Josué. Isso não é terrível? Nós estamos vendo esse retrato de novo na igreja. Josué, Cristo, está ali mostrando o padrão novo, que é pelo que Ele faz e não pelo que nós fazemos. Não tem a ver com as suas atitudes, não tem a ver com as suas ações, não tem a ver, com o seu comportamento, tem a ver com o que Cristo fez. As coisas eram para ser muito tranquilas, leve, mas o povo insistiu andar nos moldes da lei. E não mudou, acredite, como eu já disse, a esmagadora maioria continua vivendo dessa forma. Ô irmão, você não faz ideia como um pregador do evangelho hoje, ele é atacado pelos próprios irmãos. O que você ouve aqui, acredite, se for pregado em algum prédio, em alguns prédios aqui, você vai ser excomungado, você vai sair dali no pontapé. Você vai ser chamado de herege. Por quê? Porque eles ainda não tiveram revelação da nova aliança, eles estão vivendo na velha aliança, estão se relacionando ainda no padrão de Moisés e não no padrão de Cristo. Por isso você vê tanta confusão, e por isso você vê tanta gente ferida, porque eles não conseguem cumprir, e além de não conseguirem ainda, os fariseus vão lá e esmagam a cana quebrada. Vão lá e pegam a pessoa e falam assim, você é infiel, você é um rebelde. Mas eles mesmos não vivem, eles mesmos não cumprem o que eles estão condenando o outro.
Porque não são sinceros com eles, não são sinceros com a palavra, se julgam cumpridores quando ninguém cumpriu. Ninguém pode cumprir se não for em Cristo, se não for na pessoa de Cristo. Para isso Cristo se manifestou. Ele é o cumprimento da lei, nele acontece o cumprimento da lei. É triste ver essas pessoas, nasceram em Cristo Jesus, não estão mais debaixo da liderança de Moisés, mas não abandonaram definitivamente a antiga aliança. Sabe qual que é o apelo do Senhor hoje para a igreja? É: abandone a antiga aliança. Pare de tentar viver na força do seu próprio braço. Pare de tentar viver baseado na sua performance exterior. É tempo de andar na nova aliança. E a nova aliança não é sobre nós, é sobre Cristo. É Josué e não Moisés quem vai nos conduzir à terra prometida. É Jesus e não a lei que nos fará tomar posse da herança. Oh, irmãos, acredite, não pense que o que você está ouvindo é algo muito raso, superficial. Não é, isso é muito profundo. Se não for pelo Espírito, você não pode receber isso. Você e eu fomos criados no regime da lei. Acredite, eu fui um pastor legalista. Eu fui um pastor legalista. Eu fui um pastor que estava baseado na antiga aliança. Mas até os meus olhos serem abertos para o Evangelho, até os meus olhos serem abertos, o meu coração ser aberto para entender que essa aliança já passou, já caducou, como o apóstolo Paulo disse. Há uma nova, não só nova e eterna aliança agora em Cristo. Cristo veio para estabelecer essa nova aliança e dizer: agora não é mais a lei nem os profetas, sou eu. O Pai diz: não ouçam, não olhem para a lei nem para os profetas, olhem para o meu filho, ouçam o meu filho. A lei e os profetas tiveram o seu papel, que era apontar para Cristo, sinalizar Cristo, o Cristo que viria. E Ele veio. Olhe para os profetas, tudo o que eles profetizavam era a respeito de Cristo. A esperança de Israel era a vinda de quem? Do Messias, Cristo. Os profetas messiânicos, Isaías, Daniel, Jeremias, Ezequiel, todos estavam falando sobre Cristo, mostrando Cristo. E eles terminaram, cumpriram o papel deles. Agora Cristo veio. Agora o que nós precisamos fazer? Ouvir a Ele, ouvir a palavra dEle, ser guiado pelo Espírito dEle. Quantos entendem? Diga amém. Então é necessário que você abandone de uma vez por todas a antiga aliança. Abandone. Não entenda que abandonar a antiga aliança é você pegar e deixar o Velho Testamento de lado. Não, filho, você vai continuar lendo. A palavra de Deus é toda ela, de Gênesis a Apocalipse. Só que você lê o Velho Testamento na perspectiva de Cristo, vendo Cristo em todo o Velho Testamento sendo sinalizado, mostrado, em forma de sementes. Você não pode ler diferente, porque se você ler diferente dessa perspectiva profética, você vai trazer o que? Condenação. Você vai trazer o que a letra traz, morte. Quando a Bíblia diz a letra mata, mas o Espírito vivifica, é o que? Que letra é essa? É a lei. A lei mata, mas o que vai vivificar? O Espírito. É a nova lei, a lei do Espírito, que nos é dada na nova aliança. Segundo lugar, e último, hoje eu vou falar só esses 2 pontos. Nunca é tarde demais para se apropriar do que é seu.
Às vezes você fala, pastor, perdi tempo demais. Não, nunca é tarde, dá tempo. Dá tempo. Após ali as palavras de Moisés, para que o povo guardasse os mandamentos no coração, Josué, ele avisa ao povo, prepare suas provisões, pois em 3 dias nós vamos atravessar o Jordão. Depois o que nós vamos ver? Os 2 espias que Josué envia, não mais aqueles 12, que Moisés enviaram, e vieram 10 com um relatório negativo, de incredulidade, mas agora os 2 que Josué enviaram, que você vê também lá, no Monte da Transfiguração, que testemunham desse novo tempo, essa nova aliança, e não nos condenam mais, pelo contrário, testemunham dessa nova e eterna aliança que agora está nas nossas vidas, que é um novo tempo, para mim e para você. E aí aqueles 2 espias que foram enviados para a terra, eles se esconderam por 3 dias na montanha. Então nós vamos ter aqui Josué falando, se preparem, preparem os mantimentos, a provisão, porque em 3 dias nós vamos atravessar o Jordão. Os espias são enviados, por 3 dias eles ficam escondidos na montanha. E quando nós olhamos para o número 3 na Escritura, isso sempre nos remete à morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Eles vão atravessar o quê? O Jordão. Justamente o lugar onde Jesus foi batizado, que retrata o quê? Quando você e eu somos batizados, retrata o quê? A morte, o sepultamento e a ressurreição ao mesmo tempo. 3. Significando o quê, pastor? Tem um padrão aqui, que de fato o que nos levará à herança das promessas de Deus é o reconhecimento do que Jesus fez em sua morte, sepultamento e ressurreição. Nós não podemos entrar na posse da herança se não for pelo sacrifício de Jesus. Nesse reconhecimento da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, não tem como haver incredulidade em nós. Mas o que começa a ser gerado em nós, nos nossos corações? Fé. Porque não tem a ver com o que eu fiz, não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o que Jesus fez. Ele morreu, Ele foi sepultado, mas Ele ressuscitou ao 3º dia, foi assunto aos céus, sentou à destra de Deus Pai, enviou Paracletos, enviou o Espírito Santo para habitar em nós e nos conduzir, nos mostrar a verdade. Então o que a nova aliança faz? Ela arranca a incredulidade do nosso coração e nos leva a viver em fé. Ô irmãos, preste atenção, seja honesto, seja sincero. Pela lei, qual esperança você tem de vida? Qual perspectiva do futuro você tem, segundo a lei? Seja honesto. Tem pessoas que preferem se levantar e sair, ao invés de serem honestas, com a Escritura, com a verdade, desapegar a tradições religiosas e se apegar somente à palavra de Deus. Mas preferem levantar e sair e falar, isso aqui não é para mim não. Isso aqui é conversa fiada. Mas essa é a palavra que cura, que liberta, que transforma. Essa é a palavra que pode levar e ligar o homem a Deus. Nenhum homem pode ser ligado a Deus pela lei. A lei não tem esse poder. A lei só mostra os seus erros, o seu pecado. Mostra a perfeição dela e a perfeição de Deus. Mas mostra a sua pequenez, a minha pequenez. E que nós precisamos recorrer a Cristo para nos salvar. A lei tem o seu papel, ela é importante, ela é perfeita e ela é de Deus. Não diga que nós falamos contra a lei, não diga que nós falamos que a lei foi eliminada, não. Mas a lei foi cumprida em Cristo. E o propósito, o objetivo dela era mostrar a Cristo, falar para mim e para você, olha para Cristo, porque o que eu exijo de você, você não pode cumprir. Só um pode cumprir, Deus.
Você ouviu domingo passado. Não são 10, são 613. Só de lembrar. Se a gente fizer uma apanhada aqui, se eu pedir para você falar os 10 mandamentos de cor, talvez a maioria aqui reprova. E eu não estou te subestimando, porque não é fácil. A maioria talvez aqui reprova nesse teste. Para e faz o teste aí, fala os 10 mandamentos de cor. Aí para você na sua mente, tem certeza que a maioria reprova. Agora imagina, lembrar dos 613. Não dou conta nem dos 10, imagina dos 613. Ah, Jesus, me ajuda. Está vendo o que a lei faz? Me ajuda, Jesus. Eu sou um miserável. Se não for o Senhor, eu estou perdidinho. Estou perdidinho da Silva. E aquele que decora, que é o fariseu. Eu sei os 10. Você só sabe, mas você não cumpre. Saber, qualquer um aqui pode chegar em casa e falar, agora o pastor perguntar, eu vou levantar a mão e vou falar. E que adianta falar? Você não pode viver? Vale de nada. Conhecimento, vou dizer, conhecimento só faz uma coisa, incha o seu ego. Faz com que você se torne alguém arrogante. E é uma coisa que nós precisamos sempre assim, guarda o meu coração, porque nós precisamos crescer em conhecimento. E é muito, muito complicado você crescer e manter-se humilde. Conhecimento incha. Aí você olha e fala, é verdade, não tem jeito mesmo, não tem para onde ir, só tem um caminho, Jesus. Oh, mas é maravilhoso. Aí ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O cidadão, o crente, lê isso 500.000 vezes, 1 milhão de vezes ele lê. Jesus, mas ele continua na lei. Jesus está dizendo, eu sou o caminho, não são vários caminhos, é um caminho. Eu sou a verdade, não tem duas verdades, tem uma verdade, Cristo. E eu sou a vida, só eu posso dar vida, só eu posso salvar. A lei não salva, a lei não é o caminho, a lei não é a verdade é Cristo. Oh, irmãos, Deus está chamando a minha e a sua atenção, chamando a atenção, olhe para o meu filho, a ele ouvir. O Senhor não falou só no Monte da Transfiguração, o Senhor falou também lá no batismo de Jesus. O céu se abriu, e ele falou que esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, a ele ouvir. Ouça ele, ouça, é o filho, é Jesus. Se você ouvir Jesus, você vai crescer, você vai avançar, você vai prosperar e você vai acessar toda a herança. Você vai ter fé para acessar a herança. Mas se você olhar para a lei e para você, porque olhar para a lei é olhar para você, você não consegue se apropriar da herança. É simples. Você está orando a Deus por cura. Vamos ser prático. Para você receber segundo a lei, a cura, o que você precisa fazer? Cumprir todos os. Aí você não pode cumprir. Se você não pode, logo você não pode receber a cura de Deus. Ou seja, a lei não gera fé. Pelo contrário, gera incredulidade. Você não tem esperança segundo a lei. Pela lei você fala, eu estou perdido, eu vou continuar doente, eu vou morrer desse jeito. Mas Cristo se manifestou para quê? Para destruir as obras do diabo. Foi para isso que ele se manifestou. Aí o câncer, você tem esperança, vai ser banido, vai ser queimado, vai ser dissipado. Sabe, esse problema financeiro, o Senhor vai entrar com a provisão dele, porque eu não mereço, mas ele cumpriu no meu lugar, e nele eu vou me apropriar dessa promessa, da prosperidade que ele tem para mim. Meu casamento está em frangalhos, eu estou à beira do divórcio. Eu não mereço. Se eu ficar olhando para mim, para a lei, meu casamento nunca vai ser restaurado. Mas eu olho para Cristo, eu olho o que Ele fez, eu olho para o sacrifício dEle, e então eu tenho esperança, e eu posso ver o meu casamento sendo restaurado. Isso é o que a graça faz, te dá esperança. Coloca em você uma perspectiva boa para o futuro, para o presente. Isso é um negócio extraordinário. Se eu falo, meu Deus,
A lei deixa a pessoa tão arrogante que eu falo, é tão difícil ganhar um legalista para Jesus. Eu tenho orado, às vezes eu falo, Senhor, tenho tanta vontade de entrar num lugar cheio de legalista e pregar, mas isso não pode, vai gerar uma confusão, é uma bomba sendo explodida naquele lugar. Você vai sair ali no tiro. Por quê? Porque eu tenho compaixão, eu falo, meu Deus, eles não acessam o que o Senhor tem para eles. O que eles acessam é o mínimo. O Senhor tem tanto, o Senhor tem um oceano inteiro para derramar sobre eles. São filhos também, mas são filhos que estão apoiados no que eles fazem. Nós somos filhos que estamos apoiados no que Ele fez. É o que o Pai fez, o que o Filho Jesus fez na cruz. E aí o Pai olha e fala, isso. Então receba a cura, receba a bênção financeira, receba a restauração do seu casamento, receba a bênção sobre o seu casamento. Amém, irmãos? Então no livro de Josué, o que nós vemos? Eles estão se preparando para fazer a transição dessa antiga para a nova. E o que vai nos ajudar a atravessar para uma nova aliança? É começarmos a ouvir algo que cria fé em nós. Então preste atenção, você precisa parar de ouvir imediatamente toda mensagem que gera incredulidade no seu coração. Pare de ficar ouvindo que gera incredulidade. Pare de ficar ouvindo mensagens que trazem condenação sobre você, quando na verdade a condenação foi vencida em Cristo. Eu sei, nós olhamos para às vezes essas mensagens que trazem condenação, vêm de pregadores eloquentes, pregadores que tem uma performance muito boa, e aí você olha e fala, cara, que mensagem, você fala em língua, você fala, mas você está falando em língua, você está babando ali, e ele está te chegando o chicote. Eu falei, esse é o crente masoquista, é bonitinho o estralo, mas dói, para com esse negócio de ser crente masoquista. Vou te dizer, não dou conta, certa feita eu não vou mencionar o pregador, mas tivemos um convidado, e esse convidado começou a pregar, e ele começou só a ler. Ah, meu Deus, que confusão. Começou a atacar o povo, começou a machucar o povo, eu também, todo mundo. Só que não me atinge, porque eu sei que aquilo ali não procede. Aquilo ali é só um pastor amargurado, é só um pastor legalista, que ainda não teve revelação do amor de Deus, da graça de Deus, não entendeu que houve a transição, e aí começou o burburinho, e começou a gente se levantar, e sair aquela coisa. Eu falei, eu não faço isso, ainda que eu não concordo com a mensagem, eu sou respeitoso com o pregador. Não faço como muita gente mal educada que levanta e sai. Eu fico até o final, para avaliar, para poder depois tirar minhas conclusões na palavra. E eu fiquei ali coçando a barba. Você me vê assim coçando a barba, me coçando, eu estou incomodado. E eu comecei a coçar. Aí minha esposa já olhou para mim e falou assim, você não está gostando, né? Eu falei, não, está tudo certo. Eu não falo mal do pregador. De pregador algum, eu falo mal da mensagem. Eu ataco a mensagem, porque é isso que o apóstolo Paulo nos ensina. Não ataque o mensageiro, ataque a mensagem. Se ela não estiver de conformidade com as escrituras, ataque ela. Mas nunca ataque o pregador, nunca ataque o mensageiro. Aprenda isso, nunca fale mal de nenhum pastor, de nenhum pregador, ainda que ele possa ser o que for de errado. Mas a mensagem você pode falar contra ela. Se ela estiver na contramão do evangelho de Cristo, você pode falar. E eu fiquei e tal, e minha esposa esperando que eu soltasse alguma coisa. Falei, esse cara aí, eu falei, não, tá tudo certo. E aí saiu, eu falei, acabou, graças a Deus. Aí deu um intervalo, fui tomar água de coco, não consigo, a pressão baixa, porque eu já vivi desse lado, eu conheço os dois lados, os meus olhos já foram abertos. E domingo após domingo eu estou pregando aqui para que os seus olhos também sejam abertos. E você seja sensível à palavra, ao ponto de você não conseguir ouvir pregadores da lei.
Não ouça essas mensagens. Por quê? Porque essas mensagens vão contaminar você e vai gerar no seu coração incredulidade. Ao invés de você ter esperança, você vai ter ali, sabe, pensamentos negativos. Porque essas pregações estão o tempo inteiro dizendo o que você vai fazer, o que você precisa fazer para ser abençoado. Você não é abençoado pelo que você faz, você é abençoado pelo que Cristo fez. Isso precisa ficar claro no seu coração. Então pare de ouvir imediatamente toda mensagem que tira o poder da obra da cruz. Eu ouço pregadores às vezes que gastam 1 hora pregando e eles não mencionam Jesus nem sequer uma vez. Não dou conta. Como assim você pregou 1 hora e não mencionou Jesus? Você gastou 1 hora. Eu posso pregar, e os irmãos sabem, eu sou professor do Velho Testamento. Eu prego no seminário, eu ensino sobre o Velho Testamento. Eu posso pregar qualquer livro do Velho Testamento. Eu falo pelo menos umas 10, 15 vezes de Jesus. Ouve minhas pregações, você vai ouvir o nome de Jesus um monte de vezes, porque tudo é Ele. Mas quando eu ouço um pregador que prega e gasta tempo e não fala Jesus, eu já falo, tem alguma coisa de errado. Esse camarada não entendeu. Cristo é o centro. Se nós não formos cristocêntricos, nós vamos estar perdidos, mesmo dentro da igreja. É Cristo, Cristo é o Senhor. Você não é transformado por sua força de vontade, meu irmão. Você é transformado pelo poder de Cristo Jesus. O que os encontristas mais ouviram nesse encontro era o quê? Não é pelo que você faz, é pelo que Ele fez. Você não tem condições mesmo, mas Cristo vai te capacitar. O Espírito Santo vai fazer na sua vida. O Senhor, o Senhor, o Senhor. É Deus no centro, é Cristo no centro e você e eu fora da equação. Meros coadjuvantes. Ele é o protagonista. Ele é quem faz, Ele é quem realiza, Ele é quem transforma, Ele é quem liberta. Então quando você ouve mensagens, por exemplo, hoje está na moda, coachilizadas, que coloca o quê? Sobre o homem essa responsabilidade da transformação. Você é responsável pela sua transformação. Qual que é a única certeza que você e eu temos quando nós seguimos esse tipo de mensagem? Que nós não vamos ser transformados. Nós não vamos conseguir chegar, porque tudo que depende de mim é muito difícil. Irmãos, olha para esse aspecto também natural. Tudo que depende de mim e de você é difícil. Por isso que você vai ver, não são a maioria, não é a maioria bem sucedida, é a minoria. Você vai ver no meio de 1 milhão de advogados, um que se destaca. No meio de 1 milhão de médicos, um que se destaca, que tem prêmios e não sei o que, isso e aquilo. Mas olha para essas pessoas, são destaques, mas olha para a vida delas, elas não vivem, elas não têm família, elas não têm esposa, eles não têm vida conjugal, ainda que casados, o relacionamento é ruim, não tem tempo para os filhos, são destaques, mas são ali pessoas que vivem apoiadas na força delas, o que elas podem fazer, o que elas podem realizar, mas para isso a vida delas está em jogo. É em detrimento da vida, da saúde mental, é em detrimento da paz. Essas pessoas não têm paz. Mas você pode ser destaque, sem viver dessa maneira louca. Ser destaque, porque você confia em Cristo. Você pode ser sim, um advogado bem-sucedido, que vai se destacar, mas porque você confia em Cristo. Porque você vive segundo o padrão de Cristo. Você pode sim ser um exímio médico, servindo a Cristo, gastando seu tempo na presença de Deus, e sendo um exímio cirurgião, sendo um exímio, sabe o que for, qual for a sua área, porque você confiou a Cristo, você confiou a Deus, a sua vida, o seu ministério. Você pode prosperar dessa forma e viver uma vida abundante e ter vida. Esses coaches
de alta performance estão sempre sob efeito, a maioria, de drogas, para poder performar, para poder fazer várias e várias reuniões por dia. Eu não estou falando o que eu acho, estou falando o que eu sei, o que eu conheço coaches que vivem dessa forma, tomam medicamentos fortíssimos para performar, para ter um poder cognitivo maior, gastam horrores para isso. Só que essas pessoas não são saudáveis. Chega um ponto que elas surtam. Chega um ponto que elas... Por quê? Porque elas estão apoiadas nelas. Isso é terrível. Tem um preço. Preço é a sua paz, é a sua vida. Não. Eu prefiro deixar tudo nas mãos de Cristo. Não significa que eu não me dedico, não significa que eu não me empenho. Eu faço tudo isso, mas eu vivo. Eu desfruto de tudo que o Senhor me deu. Eu desfruto da minha esposa, desfruto dos meus filhos. Eu tenho tempo de qualidade com eles, por causa de Cristo, porque eu estou apoiado nele, eu estou confiado nele. Olha aqui para esse texto. O que impediu o povo de entrar naquela terra? Porque eles estavam apoiados neles. No que eles podiam fazer, não entraram na terra prometida, não creram. Por que não creram? Porque eles sabiam das limitações deles. E como somos limitados, jamais vamos poder entrar, jamais poderemos enfrentar esses gigantes e vencê-los. Não pense que é pouca coisa você se expor a mensagens legalistas. Cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado com as mensagens que você ouve, só porque é famoso, só porque é conhecido, só porque tem milhões de seguidores. Como o irmão me falou, uma determinada pessoa escolheu um lugar para congregar e falou: por que você está congregando lá? Por causa do louvor. Lê a palavra. Ele perguntou. Falei: meu Deus, o parâmetro errado. É pela palavra que você escolhe o lugar onde você vai ser alimentado. O que te alimenta não é o louvor, é a palavra. O louvor tem o seu lugar, a sua importância, mas o que te alimenta domingo após domingo é a palavra. Estou lá, é maravilhoso, porque é uma banda só de profissionais. Eram músicos ou são músicos da noite, como muitas igrejas. Os músicos tocam na noite, músicas do mundo, estão nos bailes, nos festões, tudo certo, tudo bem. Vamos lá botar, e aí lá tem qualidade, mas e a palavra? O que é pregado? Não, quem for pregar está tudo certo. Não está tudo certo nada. Não pode ser uma palavra diferente da de Cristo. Não pode ser uma palavra diferente da doutrina dos apóstolos. O louvor pode estar meia boca, mas a palavra é uma palavra de Deus. É o que Cristo ensinou. O louvor nós vamos crescer, nós vamos avançar. Não estou dizendo que o nosso louvor aqui é meia boca, não. Nosso louvor é uma bênção. Graças a Deus, a cada domingo nós vemos mais unção. Mas não tem aqui nenhum que vive disso. Não são profissionais, mas tem a vida de Deus. Mas o que vai te alimentar, o que vai te sustentar, acredite em mim, é a palavra de Deus. Deixa eu te dizer, estou caminhando para encerrar. Tem muitas promessas na Bíblia feitas acerca da sua vida, da sua família, da sua saúde, das suas finanças. E você, meu irmão, precisa chegar ao ponto de dizer: eu posso entrar nessa terra. Deus, Ele quer que você fale isso. Mas por que você vai falar? Porque você está confiado em Cristo, no que Ele fez. Foi essa fé que sustentou Caleb até a idade de 80 anos. Quando Caleb chegou ali para Josué e disse: quando espiamos essa terra pela primeira vez, eu sabia que Deus queria nos dar. E naquela época,
eu vi uma montanha onde moravam 2 gigantes. Naquela época eu tinha 40 anos, eu era forte o suficiente, eu acredito que poderia ter matado aqueles gigantes. Mas agora eu tenho 80 anos de idade, mas ainda acredito que Deus quer me dar as promessas. E ele disse: eu vou lá pegar isso, para que não entre em um lugar pequeno aos 80 anos. Vou expulsar aqueles 2 gigantes e assumir o lugar que Deus me havia prometido. Você sabe, ele diz: tal é a minha força hoje com 80, como quando eu tinha 40. Eu sou vovô, mas sou vovô forte, porque a minha força não está ligado a mim, está ligado ao meu Deus. E aqueles gigantes lá vão cair diante de mim, porque quem é poderoso é Deus, e quem vai por mim é Deus. Veja, isso que gera fé, é você olhar para Deus, é olhar para a palavra. Acredite, Deus quer te dar o fruto da terra, Ele quer te dar tudo o que Ele prometeu. Não importa a idade que você está, o que Ele prometeu para você é seu, nunca é tarde demais. Ah, pastor, eu perdi a minha infância, eu perdi a minha mocidade, eu me desviei, saí da igreja muito jovem, voltei agora, eu perdi muito tempo. Fique em paz, Deus é o Deus da restituição. Dá tempo. Olhe para Cristo, olhe para o Senhor, Ele vai restituir, Ele vai fazer na sua vida. Não permita chegar ao ponto em que você diga: já estou muito velho, ou já passou muito tempo. Essas coisas nunca vão acontecer. Meu irmão, não deixe a incredulidade se instalar no seu coração, mas comece a ouvir algo que cria fé em você. Coisas como: você pode ter isso, não porque você é bom, mas porque Cristo te ama, porque Ele é bom, porque Ele morreu para te salvar e para te abençoar, que com Ele todas as bênçãos você vai receber, assim como você recebeu o Cristo, a salvação, que é o maior presente. Todas as coisas você vai receber juntamente com Cristo, diz a palavra. É isso que vai gerar fé. Ah, pastor, tem gigantes vivendo na minha terra, eu estou cansado. Deus está dizendo: vai que eu sou contigo. Vai que você vai se apropriar daquilo, porque eu vou te dar. Eu já entreguei, eu já decidi. Você pode dizer amém? O que vai te levar a essa fé é ouvir a mensagem de Cristo, é ouvir a pregação do Evangelho, é ouvir as boas novas. Mas se você ficar ouvindo mensagens legalistas, você vai ir para o caminho da incredulidade, vai perder a esperança. Eu declaro hoje, sabe que tudo que o diabo tem falado na sua vida, tem falado na sua mente, não vai prosperar. E eu digo para você: o diabo é mentiroso. O que ele fala pouco importa. O que importa é o que Jesus fala a seu respeito. Ah, eu sou velho demais, já perdi muito tempo, isso, aquilo, outro. Preste atenção, Mateus 14:15 diz, nós vemos a multiplicação ali dos pães e peixes, e os discípulos falam algo para Jesus: mestre, já é tarde, despede as multidões. Qual foi a resposta de Jesus? Manda o povo se assentar, porque ainda dá tempo de fazer um grande milagre hoje. Para você pode ser tarde, mas para o Senhor ainda é tempo, ocasião para fazer milagres. Então a sua confiança não tem que ser com base em você, mas com base nele. Você não é o parâmetro: eu estou velho, eu estou fraco, eu estou doente. Mas Ele não é velho, nem fraco, nem doente. Ele é Deus, Ele é forte, e Ele é saudável, vigoroso, e Ele pode todas as coisas. Então é Ele quem vai fazer. Olhe para Ele, tire os olhos de você. Os céus está dizendo: ainda dá tempo. Você pode dizer amém? Fala para o irmão que está do seu lado, fala: irmão, ainda dá tempo de você desfrutar de todos os sonhos que Deus sonhou para você. Dá tempo, não é tarde demais. Eu posso dizer para você, essa hora que o homem chama de tarde demais, é justamente a hora que Deus escolhe para revelar a glória dele. Sabe, essa palavra é para você que diz: meu irmão, perdi muito tempo. Deus, Ele fala para você hoje: eu sou o Senhor do tempo.
Lá em Joel 2,25 ele diz: eu restauro os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Talvez a fala sua é: eu sou velho demais para conquistar. Deus diz: Abraão tinha 100 anos quando gerou a promessa. Caleb tinha 85 quando disse: dá-me este monte. Talvez você diz: é tarde demais para fazer algo para Deus. Moisés tinha 80 quando foi chamado por Deus. Porque quando ele era novinho, ele era confiado nele. Deus falou: não serve para mim. Eu prefiro um velho que confia em mim do que um novinho que é apoiado no seu braço. Porque não é a sua força, é a minha força. Não é você quem vai fazer, sou eu quem vou fazer. João escreveu Apocalipse aonde? Na ilha de Patmos, quando ele estava exilado, velhinho. Um dos principais livros da Bíblia foi escrito por um velhinho, exilado. Olha o que Deus faz. Ah, pastor, é tarde demais para viver o meu chamado. Tem gente aqui que tem chamado da parte de Deus, chamado para o ministério, chamado para ser pastor, chamado para sair para as nações e pregar o evangelho, viver exclusivamente na presença de Deus, tempo integral. Mas ele diz: é tarde demais, eu perdi esse tempo. Preste atenção, Deus diz: eu não me esqueci de você. O dom e a vocação são irrevogáveis, como Romanos 11:29 diz. Ouça, meu irmão, que o céu está gritando sobre a sua vida. Nunca é tarde demais para se apropriar do que é seu. Nunca é tarde demais para recomeçar com honra. Nunca é tarde demais para restaurar aquilo que o inimigo quebrou. Nunca é tarde demais para viver os melhores dias da sua vida. Porque quando Jesus manda o povo se assentar, preste atenção, é sinal de que ainda tem multiplicação chegando. Apenas se assente, apenas descanse, espere o Senhor fazer um milagre na sua vida. Fique de pé, meu irmão, no seu lugar. Levante a sua mão agora para o céu e profetize com fé. Diga: ainda não é tarde para mim. O melhor de Deus está à minha frente. Ah, coisas grandiosas o Senhor está por fazer na minha vida. Ah, eu me aproprio de todas as bênçãos, de todos os milagres que Deus tem para mim. Eu creio que o Senhor é por mim, o Senhor é comigo. Eu creio que o Senhor é o Deus da restituição. Eu creio que o meu chamado, ainda que foi apagado no meu coração por um tempo, o Senhor é aquele que reacende. O Senhor é aquele que pode fazer. Nunca é tarde. Aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus, nós te adoramos, ó Deus. Nós te bendizemos, nós reconhecemos, Senhor, que nós vivemos debaixo da Tua graça. Não tem a ver com o que nós fazemos, mas tem a ver com o que o Senhor fez. Ah, Senhor, aqui em Josué, nós vemos essas verdades poderosas. Oh, Deus, é o Teu sacrifício, Senhor, que nos introduz nessa terra prometida, que nos introduz na posse da herança. É pelo que o Senhor fez. Oh, Espírito de Deus, que essa verdade esteja clara em cada coração, que haja revelação. Aqueles que ainda, meu Deus, estão flertando com a lei, aqueles que ainda estão na lei, Senhor, que esses irmãos venham ter os seus olhos abertos, para que a transição seja feita também na vida, no coração deles, que eles saiam, meu Deus, do Sinai e se mudem para Sião. É em Sião que o Senhor está. O Senhor não está mais no Sinai. O Senhor não está mais, ó Deus, se relacionando conosco com base na lei, mas sim com base no sacrifício do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Vamos adorar aquele que vive. Oh, aquele que é tudo em todos nós. Quem impedia se Ele é por nós, que contra nós será? Que contra nós será? O bom pastor não vai deixar faltar. Não vou temer,
Eu só preciso crer. Eu só preciso crer.